galerinha, tudo tranquilo com vocês? Então, estamos aqui juntos para mais uma resolução de exercício de vestibular. O exercício que a gente vai trabalhar agora é um exercício da FUVEST, uma questão de segunda fase, então prova de conhecimentos específicos, e consequentemente ela não tem alternativas, é uma questão dissertativa. E eu, antes de começar a resolução, convido a você a deixar logo de cara ali aquele seu like, inscrever-se ali no nosso canal e, se for possível, deixar algum comentário. Veja lá no final do exercício o que você achou, se você gostou ou não. Combinado? Vamos à resolução do exercício? É com vocês agora. Então, o que diz esse exercício da FUVEST para nós? Lembrando que ele é um exercício da segunda fase, prova de conhecimentos específicos de física, legal? Então vamos lá, acompanhe ali o texto comigo. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu, quando o trem partiu do repouso, que o fio se inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na partida do trem foi de 14 graus. Nessas condições, dado que a tangente de 14 graus vale 0,25, a letra A pede que você represente na figura da página de resposta as forças que agem na massa presa ao fio. Letra B. Ela pede que você indique na figura da página de respostas o sentido de movimento do trem. E na letra C, ela pede ali para você que determine a aceleração máxima do trem. A aceleração da gravidade deve ser considerada como 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, vamos à resolução? Como você deve estar lembrado, na letra A, ele pede para que nós desenhemos lá na folha de resposta as forças que estão atuando no nosso pêndulo. Esse pêndulo, na verdade, ele foi feito através de um prumo, correto? E o que é prumo? É aquele instrumento que você usa para verificar se um objeto está exatamente vertical. Portanto, vamos começar ali com uma forma bem simples. Imagine, por exemplo, que você tenha a linha representando o teto do vagão. O teto do vagão está com o movimento indicado, uma força, um cabo, que segura ele conforme apareceu aí para você. Esse cabo, sobre ele atua uma força chamada tração. O que é tração mesmo? Tração é toda força que atua em um cabo ou uma corda. Então vamos lá? Primeira força atuante no corpo, na massa. É uma força que vai da massa até o teto do trem, e esta força que está direcionada, que está colocada sobre um cabo ou a corda do prumo, ela atua como sendo a minha tração, perdão. Junto com esta, nós temos na linha vertical de onde estava inicialmente a massa, você tem um ângulo formado ali. De acordo com o texto, esse ângulo é 14 graus, ele representado na figura. Continuando, puxando para baixo, o que você tem puxando para o centro da Terra? Lembrem-se que a força-peso é uma força que atua sempre vertical ao solo, puxando para o centro da Terra. É isso que nós temos ali. A terceira força que você vai perceber é a força em reação ao movimento do vagão do trem, que é aquela força F. Ah, por que ela está direcionada para a esquerda? Vamos pensar. Se o vagão foi para a direita e o corpo tinha uma tendência de permanecer no estado em que se encontrava, ao se deslocar para a direita, a massa mantém a posição. Por isso que ela fica com a impressão de estar colocada num sentido contrário ao movimento do trem. É uma força de reação ao movimento, ok? Bom, essas são as forças que estão atuantes. Fácil, né? Letra A, resolvido o problema. Na letra B, ele pede para que você desenhe no vagão, né, porque a folha de provas era indicado para você ali um vagão, onde estava o movimento desse vagão. Então tá aí o vagão para nós, e como você pode perceber, se o pêndulo na figura de vocês ele está se deslocando para a esquerda, isso significa que o movimento do vagão é para a direita. Lembrem-se, o pêndulo tem uma tendência a permanecer no estado em que se encontrava enquanto o vagão estava em repouso. Por isso que ele faz aquele movimento lateral.
É mais ou menos quando você estando dentro de um ônibus, imagine você segurando ali no teto do ônibus, quando o motorista acelera, teu corpo faz esse movimento aqui, né? Então vamos imaginar que o movimento do trem seja para a minha direita, o meu corpo vai para a esquerda. E se o movimento do veículo for para a esquerda, o meu corpo vai para a direita. Lembrem-se, o seu corpo tem uma tendência de permanecer onde se encontrava. Por isso, esse movimento em sentido contrário à tendência de movimento. Logo, se o pêndulo está apontado para a esquerda, o deslocamento do trem, que é representado pelo vetor velocidade, lembrem-se, o vetor velocidade é o vetor que tem a responsabilidade por indicar a direção e o sentido de movimento de um corpo. Fácil, não é fácil? Letra A e letra B, resolvido. Facinho? Vamos continuar? Vamos lá terminar o exercício? Como você deve estar lembrado, na letra C, ele pedia para calcular a aceleração máxima que o trem vai ter. Lembra o que eu falei quando nós montamos esse sistema de forças ali na letra A? Que a força F, ela é a reação à aceleração do trem? Lembra o que eu falei isso? Quando você entende que ela é a reação à aceleração do trem, eu posso afirmar que a força aplicada ao trem para ele entrar em movimento, ela é exatamente igual à força de reação, que é essa força F. Portanto, a aceleração do trem está conectada à aceleração desta força F. Então, se eu conseguir dar um jeito ali de descobrir qual é o valor da aceleração nesse sistema, eu resolvo a minha situação. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que entender que quando a gente tem três forças atuando em um corpo, e este corpo está em equilíbrio, como vocês podem perceber, que a partir do momento em que o trem entra em movimento, a massa do nosso pêndulo, que no caso aí é justamente o que está penduradinho, ok? Ele vai ficar constante. Ele vai ficar nessa posição angular ali o tempo todo. Se nós temos três forças atuando neles e mantendo o equilíbrio, eu posso aplicar um conhecimento físico chamado Teorema de Lamy. O que o Teorema de Lamy me garante? Ele me garante que se você tiver três forças em equilíbrio, elas formam um triângulo entre si. Ou seja, o ângulo entre elas tem que formar 180 graus. Entendido? Por isso que forma um triângulo entre si. Se nós conseguirmos, então, construir um triângulo com essas três forças que estamos vendo aí, a gente consegue, pelo menos, aplicar o Teorema de Lamy. Como que eu faço isso? Para construir o triângulo, eu não posso alterar a direção e o sentido de cada uma das forças. Eu posso fazer um movimento de translação com elas, quer dizer, tirar uma daqui, puxar para lá, subir e descer. Mas eu não posso girar nenhuma delas. Fazendo isso, você escolhe uma delas para ser o seu ponto de partida. No nosso caso, eu vou escolher a força-peso porque ela é mais fácil de ser observada. Agora, olha a tração. Dá uma olhada lá na tração. A tração, ela não está formando um ângulo de 14 graus com uma vertical? E o peso não é essa vertical? Logo, eu posso conectar a tração com o peso, formando ali o ângulo de 14 graus que você tem. E o que nós temos da força? Se você olhar a força F e o peso, entre si eles estão formando um ângulo de 90 graus. Se eles estão formando um ângulo de 90 graus, basta eu fechar o meu triângulo aqui embaixo. Perfeito? Como você pode notar, aplicando o Teorema de Lamy, eu consigo estruturar o triângulo. E o que mais que eu tenho? O ângulo entre a tração e o peso, eu sei que é um ângulo de 14 graus. Opa, o que ficou nítido aí para mim? Que eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu poderia aplicar o Teorema de Pitágoras nele, correto? Só que eu não tenho o valor da tração, nem o valor da força F. E muito menos o valor da força P, porque eu não tenho o tamanho da massa do corpo. Nossa, então como que eu vou fazer? Se eu tenho um triângulo retângulo e não dá para aplicar Pitágoras, eu posso aplicar seno e cosseno. Opa, se eu aplicar o seno, quem que é o seno? O seno e o cosseno, nesse caso, vão depender desse ângulo de 14 graus que você está vendo ali. O seno, ele é relacionado com o cateto oposto ao 14 graus. E quem é o cateto oposto ao 14 graus? É justamente a força F.
correto? Então nós teremos assim, o seno de θ é diretamente proporcional ao cateto oposto, que é a força F, pelo cateto adjacente, que é a tração. Perfeito? Agora vamos tentar montar o cosseno deste ângulo de 14 graus. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 14 graus? É o peso. Quem que é a hipotenusa? É a tração. Então, aplicando o cosseno, nós temos que o cosseno de θ é diretamente proporcional ao peso, cateto adjacente, pela tração, que é a minha hipotenusa. Olhando agora a fórmula do seno e do cosseno que eu estabeleci, posso perceber que existe um fator em comum. Já observaram eles? Eu tenho duas equações e um fator comum às duas, que é a tração. Se eu isolar a tração, portanto, em cada um dos corpos, tanto na seno de θ quanto na cosseno de θ, nós ficaremos assim, ó. A tração, então, trocando, né, de posição ali de uma maneira bem direta, a tração T com o seno de θ, nós passamos a ter que a tração T ela é diretamente proporcional a F e inversamente proporcional ao seno de θ. E quem que é o cosseno? Fazendo a mesma operação matemática, eu posso trocar a tração com o cosseno e nós temos que a tração é diretamente proporcional ao peso e inversamente proporcional ao cosseno de θ, me dando e fornecendo as equações 1 e 2. Agora, se eu igualar as equações 1 e 2, e lembrando que a força ela é massa vezes aceleração e o peso é massa vezes gravidade, eu não posso perder isso de mente. Então vamos lá, igualei as duas. Igualei agora o que, que eu tenho? Eu tenho de um lado, peso é diretamente proporcional ao cosseno e diretamente peso está para cosseno, perdão, assim como força está para seno. Se eu trocar de posições os dois extremos, para deixar todas as trigonométricas do lado esquerdo e as aritméticas do lado direito, nós ficaremos com seno de θ sobre cosseno de θ é diretamente proporcional à força F sobre o peso. Olha que legal. E agora, lembra o que eu falei agora há pouco? Que você tem que lembrar que a força é massa vezes aceleração e o peso é massa vezes gravidade? Ó, já sacou o que eu vou fazer ali? Mais ainda, matematicamente, quando você tem seno sobre cosseno, é a tangente do ângulo. Portanto, se eu lembrar que tangente do θ é o seno de θ sobre o cosseno de θ, eu tenho ali no lado tangente de θ. Mas quem que é θ mesmo que o meu exercício deu? 14 graus. Portanto, eu tenho tangente de 14 graus. Lembrou agora? E a aceleração da gravidade vale 10. A força é a massa vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo tudo isso naquela equaçãozinha seno θ cosseno θ F sobre P, nós vamos ficar com tangente de 14 graus igual a massa vezes a aceleração dividido por massa vezes gravidade. Como a massa é um fator comum a ambos, nós podemos simplificar ali, ó. Portanto, o movimento pendular causado pelo prumo não depende da massa. Toda vez que em física você simplifica, significa que ele não depende dela. Logo, a tração, a tangente de 14 graus, ela é igual à aceleração, lembram? Aceleração máxima, sobre a aceleração da gravidade. Como o texto no começo falou para mim que a tangente de 14 graus valia 0,25 e a aceleração da gravidade valia 10, nós temos então 0,25 igual a aceleração sobre 10. Como eu quero a aceleração, o 10 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e nós chegamos a aceleração igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é justamente a aceleração máxima do meu trem. Ufa! E aí, galera, entenderam como que é a estrutura de resolução desse exercício de segunda fase da FUVEST? Tranquilo? Se você entendeu, se você gostou da resolução, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal e comente aí embaixo o que você achou da resolução que nós fizemos. Ah, mais um detalhe. Eu me disponho, eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham algum exercício que, poxa vida, eu queria ver como que monta a resolução, encaminhe ali para mim nos comentários. Fala para mim qual exercício que você quer e eu monto uma resolução para ele. Combinado? Galera, até a próxima. Um abraço para vocês.